veio a palavra tentação. Eu falei, mas senhor, o último domingo do mês falar sobre tentação. O que tem a ver tentação com o último domingo do ano? E o tema dessa mensagem ficou livramento na tentação. Porque meditando sobre isso, eu percebi que nenhum de nós aqui, ninguém nessa sala, nem nesse ano que está acabando, e nem no ano que está chegando, nenhum de nós foi livre da tentação e nem vai ser livre da tentação no próximo ano. O que nós vamos precisar é saber lidar com ela, porque as tentações sempre vêm, elas estão aí. Final de ano, inclusive, é um tempo propício para as tentações, sim ou não? Venha cá e compre 2 e só pague 1, né? Vem agora, divida tudo em 10 vezes, só pague depois do carnaval, né? Tem muita arapuca para se apropriar, sequestrar seu 13º, né? Seus recursos. Tentação muito grande, né? Tá lá um velhinho de barba branca com a roupa vermelha, né? Querendo envolver você no espírito do consumo natalino, né? Então a tentação é muito grande. E eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios que vão nos ajudar não só a vencer a tentação, mas identificá-la antes que ela se materialize. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Porque até Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, você também foi, já foi, vai ser, eu já fui. Vamos continuar sendo tentados. Porque enquanto estivermos desse lado da eternidade, estaremos sendo atacados por tentações muito diferentes. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e mantesse ela aberta, porque nós vamos ler pausadamente até o versículo 11. O primeiro versículo diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias e 40 noites teve fome. Primeira coisa, irmãos, que a gente percebe da tentação é que nem sempre é Satanás que está armando contra você. Aqui está dizendo que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto com a intenção de que ele fosse tentado lá. Então, muitas vezes, Deus permite as tentações ou uma tentação na nossa vida, não para que a gente se perca na tentação ou transforme aquilo num pecado, mas muitas vezes Deus está permitindo para que a sua fé seja testada e você seja aprovado no campo de batalha. Enquanto o batismo de Jesus teve João Batista como testemunha, aqui nessa tentação de Jesus por 40 dias e 40 noites, onde ele esteve jejuando, não tinha ninguém, não havia testemunha humana, exceto o próprio Satanás. O que sabemos, portanto, a respeito desse tempo de tentação de Cristo é algo que o próprio Jesus deve ter falado, obviamente, para os seus discípulos. Portanto, esse início do ataque de Satanás começa no versículo 3, quando diz que o tentador, que é um dos nomes de Satanás, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Você deve se lembrar que momentos antes de Jesus ser levado ao deserto para ser tentado, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E naquele momento do batismo, uma voz foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o diabo ouviu aquilo também.
Então agora Jesus está com fome. Imagina, depois de 40 dias sem comer, acho que a pessoa está com fome, sim ou não? Né? Você aguenta ficar um dia sem comer, dar aquela fome, imagina 40 dias. Jesus estava com fome, muita fome. Então ele diz, olha, se você é filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Verso 4, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma tentação sutil, refinada e quase imperceptível que nós sofremos. Você pode sofrer e eu também. É aquela que vem envolta, que vem embrulhada num papel de interesse genuíno pela pessoa ou de uma compaixão por uma necessidade. Jesus estava com fome. Então, por que não resolver esse problema da fome no lugar onde não tinha o que comer? Mas Jesus é o Filho de Deus. Se é o Filho de Deus, ele tem poder para fazer as coisas acontecerem, inclusive transformar pedras em pães. Aquele ser simpático, né? Às vezes a gente pensa que Satanás sempre se apresenta como um bicho feio de pele vermelha, né? Alguns dizem que é vermelho e preto a pele dele, mas não tem ainda unanimidade a respeito disso. E com o tridente na mão, não, a Bíblia diz que ele pode se transformar num anjo de luz. Por isso que você não pode confiar sempre no anjo, né? Você tem que pedir uma confirmação. Quem estava no Tadel agora há poucos instantes atrás, me ouviu falar sobre isso. O anjo veio, falou uma coisa, mas Jesus precisa confirmar isso, né? Você precisa estar submetido aos irmãos para a gente checar essas coisas. Mas ele vem assim envolvido, né? Nessa coisa genuína, compaixão e tal. E aquele ser preocupado com a situação se aproxima de Jesus, né? Que está ali esgotado pela fome. E ele então vai tentar Jesus. O que está escondido naquela afirmação, naquela sugestão de Satanás é: se você é filho de Deus, por que você está passando fome, cara? Isso não condiz com essa condição de filho de Deus. Ou você é filho e vai resolver o problema, ou você não é filho, coisa nenhuma. Então prova que você é filho, transformando essas pedras em pães. Muitas vezes, irmãos, a gente está passando por alguma privação, algum sofrimento, ou às vezes a gente está num deserto, para onde Deus nos enviou, porque irmãos, você sabe de uma coisa, vamos abrir um parênteses aqui. Se você não tem desertos na sua vida, você é um bicho chato, insuportável. Se não tem perdas na sua vida, você se torna abusado. Se você não passa por lutas na sua vida, dificuldades, você se torna um ser que acha que todo mundo te deve alguma coisa. Você já viu? Uma das piores coisas que um pai pode fazer, uma mãe, uns pais podem fazer para os filhos, sabe o que é? Já viu isso? Meus filhos nunca vão passar pelo que eu passei. Eu tive que comer não sei o quê, e eu tinha que juntar o dinheirinho que eu ganhava e para poder pagar o aluguel de um quarto, não sei das quantas, e eu fiquei não sei o que, eu passei humilhação, e eu passei não sei o que, e meu filho nunca vai passar por isso. Seu filho nunca vai dar pra gente como você deu. Você dá tudo de mão beijada na mão dele, ele pensa que o mundo deve alguma coisa para ele. O mundo não deve nada para seu filho, nem para você. O mundo é cruel. O mundo te paga pelo que você faz. E se não fizer bem feito, ele devolve. Então tem muita gente hoje, irmãos, muitos pais estragando os filhos hoje. Não estou dizendo que você tem que ser cruel com seu filho, mas ele tem que aprender a conseguir as coisas pelos seus méritos também. Deixa passar dificuldade, deixa, isso não vai dificultar a vida dele, ao contrário. Já viu aquela história da mariposa que estava lá tentando sair do casulo, né? A mariposa, né? Que chama a lagarta que fica lá, né? Na transformação, e depois ela começa, para se tornar uma borboleta, ela precisa romper aquela casca. E aquele esforço exerce, né? Provoca um exercício nos músculos daquela borboleta para ela sair voando.
Um dia alguém foi lá, muito bondosamente, minha borboletinha nunca vai passar pelo que eu passei. Eu vou cortar aqui esses negócios para ela sair logo. Como ela não pôde exercitar seus músculos, ela caiu no chão e morreu. Por quê? Porque o papai da borboleta disse que ela não ia passar. Bom, mas isso é outro assunto, vamos voltar para cá, né? Fecha o parênteses. A tentação, irmãos, é grande. Por quê? Porque a necessidade é a mãe de todas as tentações. É a necessidade. O diabo nunca vai tentar você numa coisa que você não gosta. O diabo nunca vai me tentar com jiló, irmão. O jiló que troço horroroso. Isso é um negócio amargo. Aquilo pode ter lá aos montes. Eu não vou comer aquele troço. Só tem tentação no que você gosta, do que ele é atraente. E olha que as coisas atraentes são bonitas, sim ou não? É ou não é? Eu sei que esse finalzinho de ano aí você já deve ter, né, aumentado a circunferência aqui alguns centímetros, porque você viu muita coisa bonita, né? Muita coisa gostosa, e você falou assim: no final de ano eu desligo aqui o contador, só em janeiro que eu ligo de novo, né? E aí, claro que você vai precisar malhar um pouquinho mais, né? Então, mas aí você muitas vezes é tentado a usar os seus dons, seus talentos, e até reivindicar, dizer: Deus, eu sou filho, eu preciso, eu quero que o Senhor resolva isso. E até usar os dons que Deus deu para fazer aquilo que você pensa que é necessário e que você é capaz de fazer. Satanás queria induzir Jesus a usar os seus dons de acordo com a necessidade e o interesse próprio de Jesus. Mas se Jesus tivesse atendido, não somente estaria cedendo à sugestão de Satanás, mas ele estaria cometendo um abuso dos seus dons. Os dons que Deus te deu não é para o seu benefício, é para você abençoar outros. Diga amém. Sair da dependência de Deus, portanto, é sempre desonrar a Deus. Não saia da dependência dele. Deus te colocou no deserto, Deus vai te dar a provisão que você precisa. Deus nunca deixou ninguém sem provisão no deserto. Diga amém. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, não faltou maná, as roupas não envelheceram e os sapatos não se estragaram, até que eles entraram na terra, e aí Deus deu abundância a eles. Tem um tempo de abundância para você. Diga amém. Verso 5 diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí o diabo cita a palavra. Você sabia que o diabo conhece a Bíblia? Mais do que você e eu. Ele cita o Salmo 91, aquele salmo que tem pessoas que deixam aberto em cima da mesa, né, bota debaixo do travesseiro. O nome disso é amuleto, não serve para nada. Serve se você crê naquilo que está escrito. Salmo 91, versículo 11 e verso 12. O que é que ele diz? Diz que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Isso é a palavra de Deus, irmãos? É ou não é? É. Mas Jesus discerne que aquilo é uma cilada. Jesus está entendendo que aquilo é testar Deus, é provar Deus. Nunca ponha Deus à prova. O único lugar na Bíblia que você pode pôr Deus à prova é nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3,10 diz: tragam todos os dízimos na casa do tesouro e façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção sem medida. É o único lugar. Não ponha Deus à prova, porque isso é pecado. E o povo de Israel também não entrou na terra prometida por causa de pôr Deus à prova. A proposta do diabo é que Jesus comece o seu ministério em grande estilo. Qual é o grande estilo? Ei, galera, todo mundo vem cá, preste atenção, traz as TVs aí, que eu vou pular aqui do pináculo do templo, vocês vão ver que eu sou filho de Deus realmente, e aí todo mundo vai crer em mim, né? Olha a proposta do diabo. Às vezes o diabo faz assim: eu tenho um negócio para você, teu ministério vai bombar, tua célula vai bombar, tua igreja vai bombar. Toda vez que o diabo quer bombar teu ministério, ele quer bombar você. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Jesus discerne que esse milagre admirável, né, é tentar a Deus, e ele diz que toda ajuda sobrenatural
tem que vir de Deus e não como sugestão de ninguém, nem de coisa alguma. Diga amém. Portanto, Jesus estava empenhado em obedecer. Obediência completa, total e incondicional é o mandamento supremo de Jesus. Diga amém. Verso 8 diz: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito. Bom, Jesus não venceu Satanás fazendo mandinga, dizendo que está amarrado, vai de retro. Jesus não ficou com medo de Satanás. Você não deve ter medo de Satanás. Você não pode ignorar os seus astutos ardis. Ele é ardiloso, ele é dissimulado, ele é muitas vezes imperceptível. Mas Jesus usa o poder da palavra. Jesus ordena: vá embora, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. E com isso o diabo deixou Jesus e vieram os anjos e o serviram. Os anjos virão te servir no momento oportuno. Tem hora que você está no deserto sozinho, mas você não está sozinho. Deus sabe que você está ali, mas Ele está olhando para você. Ele não vai deixar você sucumbir naquele lugar, mas você precisa passar por aquele teste. Quando Jesus volta, então, diz a Bíblia que quando o Espírito Santo o levou para o deserto, Jesus foi cheio do poder do Espírito. Quando ele retorna do deserto, depois de passar na prova, a Bíblia diz que Jesus voltou no poder do Espírito. Agora ele estava pronto para começar o seu ministério. Você sabe por que muita gente aborta seus ministérios? Porque não sabe a hora de começar. Porque recebeu uma palavra de Deus, mas não sabe o momento de começar isso. Não sabe ouvir de Deus o momento oportuno. O poder, a glória, irmãos, o sucesso, a popularidade sempre serão armas poderosas na mão de Satanás. Porque a gente é movido por isso. Sim ou não? A gente gosta da glória, gosta ou não gosta? Gosta da popularidade, gosta de ser, aplaudido. Quantos astros da música pop, quantos atletas, quantos políticos, sei lá, e tantas outras pessoas que já fizeram pacto com o próprio Satanás para ter sucesso em troca da sua própria alma. O diabo disse: eu posso te dar todos os reinos desse mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu posso ajudar o teu ministério a ir mais longe. Você só precisa me dar uma coisinha. Você só precisa me dar uma pequena contribuição. Qual é o problema se prostrar aqui e me adorar por um instante? Vale nada isso. O diabo é sempre aquele que dá com a mão e tira com a outra. Ou às vezes tira com as duas. O diabo nunca vai te dar nada para abençoar a tua vida. Ele quer a tua alma. Diga: em nome de Jesus, sai fora. Quem crê, diga amém. Quanto sucesso deste mundo está nessa categoria? Não sei. O problema é que, ou a diferença está em que, na economia de Deus, os fins nunca, jamais vão justificar os meios. Jesus respondeu: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Como então as tentações trabalham? Como que nós podemos vencê-las? O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se alguém pensa que está em pé, presta atenção, não caia. Verso 13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. Diga: livramento. Junto com a tentação, Ele vai prover o livramento para que vocês possam suportar. A mesma estratégia de Satanás é utilizada todos os dias, milhões de vezes em todo o mundo. E muitos de nós continuam caindo na mesma bobagem ou na mesma desgraça
das propostas de Satanás. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse aí é que todo pecado começa com uma tentação. Todo pecado começa com uma tentação. Pode ser a tentação de comprar o que você não precisa. Todo final de ano é um bom momento de você pedir a Deus: Senhor, me livre do espírito do consumismo. Diga amém. Me livre de cair nas garras do crédito fácil. Tu compre hoje e pague daqui 60 meses, né? Todo pecado começa com uma tentação. Alguns dizem assim: a carne é fraca, pastor, Deus entende, né? Outros pensam assim: não, errar é humano, Deus sabe, Deus conhece. Outros se auto-justificam ou racionalizam o seu pecado dizendo: é só uma vez, é só dessa vez, é a última vez, eu prometo. A tentação é sempre a principal motivação para o pecado. O diabo vai negar a verdade conhecida que se opõe ao pecado, ou este não será cometido. A tentação sempre vai esconder de você as consequências do pecado e vai enaltecer, focar nos supostos benefícios do pecado. Foi assim com Eva, está lembrado dela? Eva, vendo que a fruta era boa para dar conhecimento, agradável aos olhos, e vai me dar sucesso, e vai me dar um upgrade aqui no meu negócio, e etc. Tomou da fruta, comeu e deu ao seu marido. Portanto, primeira coisa, nunca se esqueça disso: todo pecado começa com uma tentação. Segunda coisa, vocês estão atentos aí? Estão comigo? Estão comigo? Dá uma cutucadinha no seu vizinho aí, de leve, com carinho, e fala: ei, você está acordado aí? Amarra os cintos aí que nós vamos subir agora, hein? Vamos lá. Número 2, preste atenção aos sinais de alarme. Preste atenção aos sinais de alarme. Irmãos, nenhuma tentação vem sem sinais de alarme. A gente é que às vezes ignora e fica, não, vamos flertar, fica flertando com o perigo. Tem lá o precipício, você sabe que você vai se esborrachar, mas ele fica na beira do precipício assim: olha, eu posso, deixa comigo, ó, tá vendo, ó? Eu faço até assim, ó, não caio, tá vendo? Ai, bufo! Não faça isso. Existem alarmes. Não confie em você mesmo. Você não é forte o bastante. Diga: eu não sou forte o bastante. Pode deixar comigo, pastor, eu me garanto. Você se garante nada, rapaz. Para com isso, né? Aquele garotão que está lá, todo bombado, cheio de hormônio, assistindo. Eu sempre me lembro dessa cena, daquele sem vergonha. Está lá, assistindo Netflix com a namorada na cama dela, no quarto dela, com a porta fechada. Rapaz, você não tem vergonha na cara, não, cara? Não, pastor, fica tranquilo, não está acontecendo nada. Falei, esse é um problema. Porque se tu com uma moça cheirosa dessa, bonita, numa cama, assistindo Netflix, num quarto, e não acontece nada, então tu tem algum problema, cara. Tu tá com algum problema sério. Não confie em você mesmo, meu amigo. Que é isso? O que acontece numa tempestade? Ou você tem uma rota de fuga, ou você tem um abrigo seguro. Você tem que ter uma dessas duas coisas. Se você sabe que numa determinada região é sujeita a tempestades, ou você tem que ter uma rota de fuga conhecida, né, para você sair fora, ou você tem um abrigo. A pergunta é: quais são as rotas de fuga que você tem para vencer a tentação sexual? Porque sexo é bom, gente, sim ou não? Só 3 aqui acham que é bom, e o resto? Sexo é uma bênção. Deus criou esse negócio. Sim ou não? Agora, Deus criou também os limites. E alguém fala assim: mas por que Deus criou os limites? Podia ter só criado o sexo pra gente, né, ficar legal aí com todo mundo. Deus sabe por que criou os limites.
Como é que você tem lidado com a armadilha, por exemplo, do sucesso? Quais são as rotas de fuga? Ou qual abrigo seguro você tem desenvolvido, por exemplo, contra o sacrifício da família em prol da carreira? Irmãos, o que eu tenho visto hoje de tanta gente enganada por esse demônio do sucesso, sacrificando a família, pessoas que nem família querem ter mais. Casar, ter filho, dá muito trabalho, custa caro, atrapalha muito a carreira. Gente que está correndo atrás do vento, e um dia vão perceber tarde demais que correram tanto atrás do vento que o vento sumiu. Filhos para eles é um problema. Não, a maternidade deixa mais para frente. Mulheres aos 40 anos de idade que ainda não se acham prontas para a maternidade. E eu brinco com elas mesmo, falei, quando é que você acha que está pronta? Aos 60? Quando tudo tiver murchado aí dentro, secou tudo, acabou tudo? Ou então aqueles que estão correndo, não, pastor, porque agora eu estou correndo atrás, é porque é muito trabalho, tem que correr, tem que estar flexível para se fazer, para se mexer, se mover, mas uma hora vai chegar e eu vou cuidar mais, eu vou dar mais tempo à minha família. E aí os anos se passam e quando ele percebe ou ele pensa que chegou a hora dele cuidar da família, olha para trás, não tem mais família. Sumiu. Mulher sumiu, o marido sumiu, os filhos estão espalhados pelo mundo. Simplesmente porque cederam à tentação da carreira. Mulheres enganadas. Escuta, toda vez que eu falo isso, eu falo com temor e tremor, mas falo com autoridade. Mulheres que deixaram suas casas, estão em busca de identidade, de aceitação, porque o demônio do inferno um dia disse para elas que em casa elas são domésticas. E trouxe essa ideia, né? E menosprezou o trabalho da mulher em casa. Você é o que? É do lar? Você só é isso? Como se cuidar de uma casa, de um lar, de uma família fosse uma coisa muito que qualquer um faz, qualquer babá faz. Por isso que a nossa sociedade só apodrece todo dia, todo ano. E a gente olha para as pessoas, hoje os filhos hoje. Estava vendo esse dia um debate com alguns filósofos sobre relacionamentos familiares e comparando as últimas gerações. Os próprios filósofos que nem cristãos são, já estão identificando isso. Que a nossa geração de adolescentes e jovens de hoje, apesar de toda a tecnologia que está à sua disposição, são cada vez mais infantis, imaturos, não sabem tomar decisões, não querem assumir responsabilidade. Por isso que o nível, né? Quantidade de marmanjo com 40 anos em casa tomando mamadeira ainda, na casa do papai e da mamãe, porque ainda não se acham aptos a assumir uma responsabilidade. Misericórdia, diga misericórdia. Então precisamos estar atentos aos sinais de alarme. A tentação mais perigosa é aquela que você acha que nunca vai cair. Não, isso aqui não. Aí você tende a ignorar os sinais de alarme naquela área. Terceira consideração é: preste contas a alguém da sua vida. Preste contas a alguém da sua vida. Ah, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. É por isso que o diabo vai pegar você mais fácil do que os outros. Prestar contas da sua vida não é prestar contas para qualquer pessoa, é prestar contas para alguém que você confia, que tem um interesse real na sua vida e vai te ajudar. Naqueles momentos de fraqueza, você tem para quem recorrer, pedir ajuda e oração. Fulano, me ajuda, eu estou naquela tentação agora. Você sabe que tem homens que estão vencendo a pornografia porque tem alguém para quem eles prestam contas? Homens que estão vencendo
uma masturbação compulsiva provocada por pornografia escondida na internet, estão tendo vitória porque decidiram abrir o coração, confessar seus pecados. Tiago 5,16 diz o quê? Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Você quer ter vitória no seu pecado, na sua tentação? Preste contas a alguém. Tem um discipulador na sua vida para você contar a tentação antes de confessar o pecado. Poderoso, irmãos, é a oração. Poderosa é a oração. Quando alguém ora por nós, quando a gente está tendo esses ataques, né? E aí, quando a gente presta contas, a gente não vai ficar refém daquelas mentiras ou desculpas, né, que a gente usa. Por exemplo, a tentação foi muito forte, eu não pude fazer nada. Mentira. Ou então, é porque eu puxei minha família todo mundo faz. Mentira. Outra mentira, foi sempre assim, é muito tarde para eu parar agora. Mentira. Todo mundo que se encontra com Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. Jesus é poderoso para mudar, diga amém. Outra mentira, ninguém enfrenta as tentações, pastor, como eu enfrento. As minhas são piores, são diferentes. Deixa eu dizer uma coisa a você, as suas tentações são normais, todo mundo passa pelas mesmas tentações. Alguns mais fortes numa área, algumas mais fortes em outra área. Mas você passa pelas mesmas tentações que as demais pessoas passam. A questão é se você deseja ser liberto. E se você deseja ser liberto, Deus vai te libertar. Pode ser uma compulsão pela mentira. Você já viu gente que mente tanto que ele começa depois a não saber mais o que é verdade nem o que é mentira? Ele tem uma compulsão na alma, um desejo, uma tara por mentira. É um demônio. Precisa ser liberto. Se você quiser ser liberto, que a Bíblia diz, não podemos nada contra a verdade, a não ser a verdade. Não vale a pena mentir nem para ganhar dinheiro, nem para ir para o céu, porque para o céu você não vai mesmo. Vivemos numa sociedade que não só tolera a mentira, ela faz da mentira um recurso. E não é só político, safado e ladrão que a gente está vendo aí a toda hora aparecendo, não. É gente que não tem político nenhum, não é nada dessas coisas, mas continua fazendo essas coisas. Deus nos chamou, irmãos, para sermos uma geração santa, uma geração poderosa, próspera, não precisa de mentir. Se você precisa mentir para vender seu negócio é falido. Sai fora disso. Você tem que vender gato por lebre para sobreviver, porque você está assim com um capeta, ó. Vocês estão andando juntos. Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí, me ajuda a pregar. Preste contas a alguém da sua vida, procure alguém e diga, olha, por favor, me ajuda. Eu quero prestar conta da minha vida, dizer onde é que eu estou fazendo, onde é que eu estou andando. O diabo age nas sombras. E ele vai dizer assim para você, não conta nada para ninguém. Você dá conta, dá nada. Você dá conta se Jesus começar a dar conta para você. E você abrir seu coração. Quarto lugar, renove sua mente. Renovar a mente, irmãos, é apegar-se à verdade. Você fez? Fiz. Se não fez, não fez. Não fica falando essas coisas, né? Troca as coisas, troca a verdade pela mentira. Ou você fica sendo alimentado. Se você todos os dias, todo dia e todos os dias, você só alimenta a sua mente com porcaria, não é de se estranhar que em algum momento você vai expelir lixo também. Sim ou não? Tudo que você lê é só revista de fofoca. Tudo que você consome são filmes com temáticas mundanas, contrárias à palavra de Deus.
Se tudo que você lê é só gente que não tem noção de nada da vida de Deus, nem da palavra de Deus, não é de estranhar que você vai pensar como eles. Se você ouve aqueles professores que estão alinhados com a mentira, não é de estranhar que você também vai reproduzir a mentira, sim ou não? O Romanos 12:2 diz o quê? Que não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como? Renovando sua mente. Agora, se você fica assistindo novela da Rede Globo, você vai se quebrar todo, não tem jeito. Que aquilo ali é iniciação à safadeza, à pilantragem, destruição da família, valores jogados na lata do lixo. Se junte com quem tem valores de Deus e você vai ficar parecido com eles. Saia de perto de quem tem valores tronchos. Você não precisa ficar intrigado em ninguém, não. Você deve amar todo mundo, falar com todo mundo, ajuda todo mundo. Mas andar com é diferente. Vai andar com pessoas que estão renovando a sua mente também. Me diga quem são as pessoas com quem você anda. Me diga quem são as pessoas que você admira. E eu vou dizer o que você pensa, o que você deseja e qual é o teu futuro. Isso não é adivinhação. É só dedução. Porque aquilo que você admira, as pessoas com quem você anda, determinam o seu futuro. Apontam para o seu futuro. O diabo quer que você tenha uma mente dividida. Ele quer que você tenha aquela mente departamentalizada. Não, no domingo eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu vou lá, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou dar minha oferta, eu vou participar de um projeto social da igreja, mas na segunda-feira a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou fazer o que o mundo... Eu tenho que sobreviver, afinal de contas. E na segunda ele faz o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Se é para falar sobre alguma coisa relacionada a um ministério, não, aí a gente tem uma categoria cristã, que eu saco aqui o chip, eu troco o chip e começo a pensar como um cristão. Mas nos negócios não dá, né? O Brasil não dá, gente. O Brasil não é para amadores. O Brasil, né, tem que ser uma cabota. Aí você troca o chip e põe o outro chip. Esse é o papel que o diabo quer. Ele diz para você assim: você pode até crer em Deus, você pode até crer na Bíblia, mas não precisa ser radical. Não precisa ser radical demais. Vai devagar, pega mais leve. Agora, se você encher a sua mente com a palavra de Deus, você vai cada dia ser mais resistente à tentação. E por último, quinto lugar, você não será tentado além das suas forças. Diga amém. Diga: eu não serei tentado além das minhas forças. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Deus é fiel. Ele colocou um filtro. Diga amém. Ele colocou um filtro, ele colocou um alarme, ele colocou um escape, um alívio que vem sem demora. No meio daquela confusão, no meio daquela pressão. Vou comprar. E aí o capeta, vai, você merece, vai, você trabalhou o ano todo, vai.
Aí Jesus manda um escape. Um amigo chega para conversar com você e você já perdeu. Aí, não, depois eu volto. O vendedor, não, venha, por favor. Não, depois eu volto. Deus mandou um escape. Mas pode ser outras coisas também. O escape, o filtro, que vem de acordo com o momento e a sua capacidade de lidar com aquela tentação específica. Por último, o último texto que quero ler, está lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 13, que diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você sabe que uma das principais motivações para você cair em tentação é a sua falta de identidade em Cristo. Todos aqueles que não sabem quem são, todos aqueles que continuam em busca de aceitação, todos aqueles que não percebem que eles têm valor pelo que eles são em Deus, não por aquilo que eles consomem, não pelo carro que ele dirige, não pela casa que mora, e nem pela sua capacidade de consumir. Quando você sabe quem você é em Cristo, você pode até ter o dinheiro para comprar o que você quiser. Mas você vai chegar diante da tentação e vai dizer: porque nobre, forte, poderoso, não é você poder comprar as coisas. O nobre é você ter o que comprar e dizer: não quero. O desejo até pode estar lá, não, cara, por que não? Irmãos, olha, vocês sabem aqui, eu não sou contra você comprar as coisas. Você pode, glória a Deus. O cara tem dinheiro para comprar um X5 da BMW, blindado. 500 mil reais, sei lá, 600 mil. Bom, o cara tem dinheiro, cara. Eu falei: olha, você tem dinheiro, compra. Agora me chama para dar uma voltinha também, né, por favor. Não tem problema. Mas o que eu estou falando é você ser dominado por essas coisas. É dominado pelo desejo. Aí você vai se endividar, vai fazer financiamento para pagar o jantar dos banqueiros, né? Ou aquele relacionamento que você sabe que é pecaminoso, que não agrada a Deus e vai destruir tua vida, teu casamento, tua família. Mas lá dentro um desejo no coração diz assim: você pode, cara. É aquele empresário que olha para a secretária e fala: eu pago o salário dela, por que eu não posso também levar ela para a cama? É aquele negócio que precisa de uma mentira. E você diz: mas por quê? Os governantes mentem, Congresso Nacional mente, juiz mente, todo mundo mente. Por que eu não vou fazer também? Os caras dão tramba aí toda hora e ninguém fala mais de milhões, agora é bilhões. Por que eu não posso dar uma tapinha aqui? Porque quem dá uma tapinha, dá um tapão. Quem está disposto a negociar a sua integridade por uma tapinha, abriu a porta para o diabo dar um tapão nele. Então, queridos, essa palavra de Deus para você, esse novo ano, tem livramento no meio da tentação. Não diga que você foi tentado e não conseguiu porque você não teve jeito, não teve como fugir. Não tem. Promessa de Deus é: no meio da tentação,
Deus vai te dar um escape, para que você não caia na tentação, não seja seduzido pela cobiça e nem gere pecado, porque pecado gera morte. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe esse ano novo. Muitas tentações virão, com certeza. O diabo não para. O diabo não desiste. A cada dia você vai ficar mais forte. Cada dia você vai ficar mais parecido com Jesus. E você sabe que sua identidade está nele, não está no que você compra. Não está no que você consome. Você é amado de Jesus, Jesus te ama. Você é amada de Jesus, Jesus te ama e já te deu tudo. Todas as coisas já nos foram dadas. Nós não precisamos de coisa alguma para se sentir feliz. Nós ganhamos as coisas, Deus nos dá muito, vai dar muito. No ano de 2020, peça muito, peça com força a Jesus, que Jesus vai te dar. Mas nós amamos Jesus e nós somos felizes por causa disso. A gente já é feliz hoje. Com dinheiro estamos felizes, sem dinheiro, felicíssimos. Aquele carrão que você sonha, peça, Deus vai te dar. Mas não é para você ser feliz. Se você vai ser feliz por causa de um carro, você é infeliz e vai continuar sendo. Ser feliz porque teu nome está escrito no livro da vida.